Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC. E olha só, em plena segunda, hein? Lula aprovou, pegou o Brasil de surpresa. Também vamos falar do 13º salário, INSS adiantado e muito mais. Então assista o vídeo até o finalzinho, deixa o like, compartilha. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha bastante o vídeo. Tem bastante novidade aqui hoje para vocês e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, trazendo esse boletim informativo recheado de novidades, tudo bem? Bom, gente, bora lá trazer então as notícias, bora lá trazer as informações, são muitas novidades aqui para vocês hoje. Eu vou trazer tudo isso aqui agora. Quero aproveitar também para reforçar, a importância de seguir nossa página no Facebook. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero por vocês, tudo bem? Bom, gente, olha só, vamos falar aqui da revisão da vida toda do INSS que volta à pauta do STF. É isso mesmo, saiu aqui no jornal Carta Capital. A Corte já anulou em março do ano passado a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias e o STF pautou o julgamento em plenário virtual dos processos em andamento sobre a revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social. O tema vai ser analisado entre os dias 14 a 21 de fevereiro. A Corte já anulou em março do ano passado a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias, porém, os ministros vão decidir se quem entrou com a ação na Justiça terá que devolver ou não os valores recebidos em caso de revisão concedida por decisão judicial. Antes da decisão, o beneficiário poderia optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a vida pode aumentar ou não o benefício. E há 30 anos, mais de 30 anos a gente vê aí a questão da revisão da vida toda pegando todos de surpresa. Então é uma novidade muito importante para vocês esse assunto. Então, pessoal, sim, revisão da vida toda volta à pauta do STF que vai julgar desfecho de processos em andamento. Então a gente percebe aí que do dia 14 a 21 de fevereiro, o julgamento em plenário virtual dos embargos de declaração da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2111 sobre a revisão da vida toda. A tese da correção foi derrubada pela Corte no ano passado, impossibilitando aposentados e pensionistas do INSS de entrarem na Justiça requerendo um valor maior, com a contribuição antes de 94. No entanto, ainda é necessário definir o desfecho dos processos em andamento. Os ministros, gente, eles vão decidir se quem entrou com a ação na Justiça terá que devolver ou não os valores recebidos do INSS, em caso de revisão concedida por decisão judicial. Embora os ministros tenham se mostrado favoráveis à não devolução, o tema ainda não foi oficialmente discutido. Para quem entrou com a ação na Justiça e não recebeu a antecipação da correção nem a defesa gratuita, pode ser necessário pagar as custas do processo e os honorários sucumbenciais, que são valores devidos pela parte vencida à parte vencedora, no caso INSS. E Caroline Centeno afirma que os embargos da ADI 2111, embora não sejam o processo principal da revisão da vida toda, impactam diretamente nele. Os embargos pedem a nulidade do julgamento sobre a revisão da vida toda, alegando inconstitucionalidade no cálculo da média contributiva ou a modulação dos efeitos para proteger aqueles que já entraram com o processo antes da declaração de inconstitucionalidade. Segundo a advogada, a modulação dos efeitos é vista como mais plausível do que a nulidade. E esse julgamento vai ser determinante para saber se quem já entrou com o processo até a data da reversão da jurisprudência do Supremo tem direito a revisar o benefício. E o especialista que representa o IEPREV, o Instituto de Estudo Previdenciário, na revisão, espera que algum dos ministros peça destaque e leve o debate para o plenário físico para que todos apresentem e discutam seu posicionamento de forma mais aprofundada, em razão da importância e também da complexidade do tema. A expectativa, segundo Rômulo Saraiva, especialista,
em Previdência e também colunista da Folha, é que o Supremo ao menos module os efeitos da revisão da vida toda para garantir segurança jurídica e temas como a possível devolução dos valores de quem recebeu por antecipação e de sucumbência, que é o pagamento que a parte perdedora de um processo judicial deve fazer ao defensor da parte vencedora. O ideal, contudo, é que o STF anule o julgamento anterior, de 2024, em razão dos vícios processuais que a Corte fez ao reunir processos fora do prazo legal. E a revisão da vida toda é um processo judicial na qual o aposentado do INSS pede aí o recálculo do benefício para incluir na conta salário antigos de antes de julho de 94 paguem outras moedas. O caso é discutido no tema 1102, que está parado na Corte, mas sua tese foi derrubada em 21 de março de 2024. O que os ministros julgaram foram 2 embargos de declaração, contestação de um julgamento em 2 ADIs de 1999, que contestavam a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Ao analisá-las, a Corte decidiu por 7 votos a 4 que a correção não é possível, contrariando a posição de 2022, quando o próprio STF aprovou a revisão. Então, o direito à revisão da vida toda é discutido porque a reforma da Previdência de 1999, realizada no governo Fernando Henrique Cardoso, alterou o cálculo da média salarial dos segurados do INSS, garantindo aos novos contribuintes regras melhores do que para os que já estavam pagando o INSS. Pela lei, quem era segurado do INSS filiado até o dia 26 de novembro de 99 tem a média salarial calculada com as 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94, mas quem passou a contribuir com o INSS a partir do dia 27 de novembro de 99 e atingiu as condições de se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019 tem a média calculada sobre as 80% maiores de toda a sua vida laboral. A reforma de 2019 mudou isso. Quem atinge as condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019 tem a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 94 e a correção, no entanto, seria limitada, em geral, compensando para quem tinha altos salários antes do início do plano real. Então é um vai e vem da revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda chegou ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em 2015, como recurso a um processo que teve início no TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os estados do sul do país. Em novembro de 2018, o STJ determinou suspensão de todos os processos do tipo no país, até que se julgasse o caso na Corte sobre o rito de recursos repetitivos. Em 2019, a revisão foi aprovada no STJ, em 2020 o processo chegou ao STF, em 2021 o caso começou a ser julgado no plenário virtual do STF, mas pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento. Em 2022, novo julgamento se iniciou no plenário, mas uma manobra do ministro Cássio Nunes Marques levou o caso ao plenário físico, mesmo após já ter sido aprovado. Em dezembro de 2022, o STF julgou o tema e aprovou a revisão da vida toda, dando vitória para o aposentado. Em 2023, Lula entrou, se sentiu indignado, o governo, em relação ao processo da revisão da vida toda, dizendo que não teria dinheiro para pagar, e o INSS pediu a suspensão de processos de revisão enquanto o recurso é julgado pela Suprema Corte. O Instituto também solicitou que a tese não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, como em caso de morte do beneficiário. Desde julho de 2023, os processos estão suspensos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso. No dia 11 de agosto, o STF iniciou o julgamento do recurso no plenário virtual, mas o ministro Cristiano Zanin pediu vista e suspendeu o processo. Em novembro, o plenário voltou ao julgamento e, com divergência entre os votos, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, levando o caso ao plenário físico. A decisão final, no entanto, ficou para 2024, após o recesso do judiciário. Em 1º de fevereiro, o julgamento estava marcado, mas foi adiado para o dia 28. No dia 28 de fevereiro, o processo entrou na pauta da Corte, mas não chegou a ser analisado, e foi pautado novamente para o dia 29, mas não chegou a ser julgado. Novo julgamento entrou na pauta do Supremo no dia 20 de março de 2024, mas no dia foi novamente adiado. Dia 21 de março de 2024, ao julgar 2 ações de 99 sobre o fator previdenciário,
a tese da revisão da vida toda foi derrubada por 7 votos contra 4. No dia 23 de agosto de 2024, o STF começou a analisar os embargos de declaração. O julgamento foi interrompido 3 dias depois. No dia 20 de setembro, o julgamento foi retomado em plenário virtual do STF por meio das ADIs 2110 e 2111 e os ministros confirmaram que os aposentados não têm direito à revisão. Em 27 de setembro de 2024, o Supremo rejeitou recursos que buscavam garantir a revisão da vida toda. Então, desde lá, vocês viram que esse vai e vem, e agora eles marcaram, já colocaram em pauta, né, que do dia 14 a 21 de fevereiro volta a julgar o restante da revisão. Tudo pode mudar e a gente vai acompanhar tudo isso. Tudo bem? Bom, gente, agora vamos trazer aqui para vocês outra informação. Eu quero falar agora aqui com vocês, aposentados e pensionistas, a respeito do golpe do Pix errado. Tomar bastante cuidado, né? O que acontece? Tá tendo um golpe muito comum e que vocês têm que se atentar e que tá pegando muito aposentado, que é o golpe do Pix errado. Os criminosos, o que eles estão fazendo, né? Eles estão transferindo o Pix para sua conta. Aí eles entram em contato com você, né? E solicitam o valor de volta. E falam, olha, eu depositei sem querer um valor aí na sua conta. Ele faz uma transferência para a conta da vítima e normalmente através de uma chave Pix de número telefônico. Aí ele pega e fala, eu transferi o valor, né? E eu gostaria de você devolvesse o dinheiro. Só que aí nessa hora que ele afirma ter feito a transação por engano, ele pede o dinheiro de volta informando um número de chave Pix de uma outra conta, não da conta que ele transferiu para você. Ele pede, transfere para mim nessa conta aqui, por favor. Aí, enquanto você realiza o processo de devolução, né, na conta informada, porque você vai olhar sua conta, realmente tem lá uma transferência que não tem nada a ver com você, aí você vai devolver o dinheiro na boa fé. Até mesmo porque ficar com o dinheiro que não é seu configura crime, né? E aí o que acontece? Enquanto isso, o fraudador, o golpista, ele aciona através do banco dele o mecanismo especial de devolução, que é o MED, que é um sistema criado pelo Banco Central para pedir ao banco o dinheiro de volta na conta pela qual fez o Pix inicial. Aí o que aconteceu, né? O banco vai lá olhar, quando o banco olha, eu transferi um valor errado, né? Através do MED, que é o recurso do Pix criado para facilitar a devolução em caso de fraudes, né? Tá ativo desde novembro de 2021 o MED. Ele serve para bloquear os recursos na conta recebedora após uma reclamação de fraude, para que o banco avalie o caso de forma detalhada e possa devolver o recurso à vítima. E o que o banco faz, né? Pelo fluxo atual, ele vai lá olhar a conta, vai ver que realmente, na hora que o golpista transferiu o valor para você, você já transferiu para uma outra conta, e aí o banco vai entender o quê? Que você é o fraudador realmente, né? Que você pegou o valor, desviou o valor. Aí ele vai lá, vê se tem saldo na sua conta, se tiver, ele pega o que tem da sua conta e devolve para o que reclamou. Então tome muito cuidado. Qual que é a dica aqui para você nesse tipo de golpe, tá? Como se proteger do golpe do Pix errado? Ao receber algum depósito indevido e um pedido de devolução, confira se a conta informada para o pagamento é a mesma que realizou o envio do Pix por engano. Se desconfiar da mensagem ou perceber que não se trata da mesma conta ou chave Pix, entre em contato com o seu banco imediatamente, porque o seu banco vai te orientar. Anota o número do protocolo, porque se der algum BO, foi o banco que te orientou, o banco tem que se responsabilizar. Mas nunca transfira o Pix de volta para outra conta que não tem nada a ver com aquela que transferiu o valor para você. Tome muito cuidado, ok? Gente, mais uma notícia, essa aqui pegou o Brasil todo de surpresa. Brasil em direção à renda básica universal, saiu aqui na Folha de São Paulo. Com ela, o Alasca passou de estado mais desigual dos Estados Unidos em 1980 para o mais igualitário hoje. Muito embora observemos nesse terceiro mandato do presidente Lula uma série de programas novos e também expansão de programas sociais já existentes, como Bolsa Família, que tem contribuído para diminuir a desigualdade, a fome, a pobreza e o desemprego, esta folha mostrou há pouco que falta ainda uma marca a ser destacada. O governo Lula tem todas as condições de implementar um programa pioneiro de profunda repercussão com vista aos objetivos da Constituição de construir uma sociedade livre, justa e solidária.
erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. E isso pode ser feito justamente através da implementação da renda básica universal e incondicional, de acordo com a Lei 10.835 de 2004, que foi assinada pelo Lula no seu primeiro mandato, e também a Lei 14.601 de 2023, que recriou o programa do Bolsa Família como sendo o início do Renda Básica Universal no Brasil. Para quem não se lembra, a Lei do Renda Básica Universal 10.835 de 2004, sancionada inclusive pelo Lula na época, ela determina que todo brasileiro ou estrangeiro que viva 5 anos no Brasil tem direito a uma renda básica, não importa a renda familiar, não importa nada, só importa que você seja brasileiro ou que viva 5 anos no Brasil, caso seja estrangeiro. É o único critério. Todo mundo teria direito a uma renda paga pelo governo. Mas, quando a lei foi sancionada, ela veio do Suplicy, foi sancionada em 2004, o que aconteceu? O governo nunca regulamentou para dizer a partir de quando ia pagar, qual valor seria, como que ia pagar. Então, até hoje, as pessoas não têm a renda básica. 2023, com a regulamentação do Bolsa Família, Lei 14.601, o governo Lula colocou que o renda básica seria o Bolsa Família. Ele iria fazer uma transição do Bolsa Família para o renda básica até chegar um momento em que todos receberiam essa renda. Então, a ideia é que o Bolsa Família vá se expandindo e seja pago a todos os brasileiros e estrangeiros, porque ele se tornará o renda básica universal pela Lei 14.601. E o colunista da Folha disse o seguinte, que ele ficou muito feliz com o fato do presidente, em audiência com o ministro Alexandre Padilha, ter aceitado a sugestão de organizar um grupo de trabalho com estudiosos desse tema que poderia interagir com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência, o Conselhão, para propor como será a transição desse Bolsa Família para a universalização do Renda Básica Universal. E esse grupo de trabalho se reuniu 10 vezes de março a novembro do ano passado, sob coordenação de Nicolau Beltrão, e apresentou um relatório de como fazer essa transição, possivelmente começando com as crianças e adolescentes, até se universalizar para toda a população residente no Brasil, inclusive os estrangeiros que vivem aqui há 5 anos. Também se considerou a alternativa de se iniciar com um valor mais baixo, mas universal, ou seja, paga para todo mundo logo, mas em vez de pagar R$600 igual ao Bolsa Família, paga R$100 e depois vai tendo uma progressão gradual do valor, entendeu? É só um exemplo. Coube aqui ao colunista a honra de apresentar o relatório na última reunião anual do Conselhão, presidida pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, na presença de quase todos os ministros e membros do Conselhão. E no seu pronunciamento, ele destacou as vantagens principais da renda básica universal. A eliminação da burocracia de se ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal ou em outra atividade. Eliminamos qualquer sentimento de estigma em se dizer o quanto se ganha. Eliminamos o fenômeno da dependência, que causa a armadilha do desemprego quando a pessoa desiste de buscar um emprego que vai lhe causar a perda de um benefício. E se os proprietários do capital não precisam atender condicionalidades para receberem lucros, juros e aluguéis, por que não poderiam todas as pessoas participar da riqueza comum da nação? A maior vantagem da renda básica universal incondicional é do ponto de vista da dignidade e da liberdade, de que nos fala a Amartya Sen, Nobel de Economia. E também destacou propostas de financiamento sugeridas pelo grupo de trabalho, possivelmente iniciar com as crianças e adolescentes, com um valor mensal de R$637, que é a linha de pobreza do Banco Mundial e do IBGE, implantado de forma escalonada até alcançar em 2028 as faixas de 0 a 17 anos. Então haverá ampliação gradual para todas as faixas etárias até chegarmos à universalização, e essa proposta leva em conta que, segundo o IBGE, 4,91% das crianças até 14 anos vivem abaixo da linha da pobreza. Entre as formas de financiamento da renda básica no Brasil estão o uso de parte das isenções fiscais concedidas, taxação das grandes fortunas, como o presidente Lula defende, e a criação de um fundo permanente no Brasil, separando-se parte dos royalties da exploração de recursos naturais, como acontece no Alasca e em Maricá, Rio de Janeiro, de forma bem sucedida. A distribuição de dividendo anual a cada residente do Alasca fez o estado passar do mais desigual dos Estados Unidos em 1980 para o mais igualitário atualmente.
Estudo da Universidade da Colômbia Britânica propõe a introdução de um rendimento básico universal financiado por um imposto sobre as emissões de carbono. Esse movimento poderia aumentar o PIB global em 130% e, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente as emissões de CO2. Assim, o financiamento da renda básica seria combinado com a proteção ambiental. E é importante registrar que, uma bomba muito boa, por sinal, o último Congresso Internacional no Reino Unido aprovou que o próximo Congresso Internacional da Renda Básica será realizado aqui no Brasil, em Niterói e Maricá, Rio de Janeiro. Inclusive, Maricá já possui um renda básica universal na cidade, e vai ser do dia 27 a 29 de agosto desse ano. Será o 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica. Então, a gente viu que o Brasil vai ser o país que receberá esse congresso, então o governo tem que apresentar o plano. O plano já está criado pelo grupo de trabalho, irão fazer mais alguns ajustes, então pelo que tudo a gente percebe, o renda básica logo começará a valer de forma gradual, gente. Então uma ótima notícia, né? E para encerrar o boletim de hoje, vamos falar a respeito do 13º salário INSS e vamos falar do pagamento, né? Gente, então vamos lá, né? 13º salário. Então os pagamentos, vamos começar com os pagamentos liberados desse mês de fevereiro. Do dia 24 de fevereiro a 12 de março, vocês irão receber o pagamento do benefício de fevereiro de 2025, tá? O calendário já tá aí, do INSS, tudo certinho com as datas. Em breve vocês irão visualizar o extrato. Agora, Lula ciente e aposentados e festa. Vamos falar do 13º salário do INSS sobre a data armada da primeira parcela 2025. O 13º salário do INSS é na mídia. Toda a imprensa está trazendo sobre o 13º por ser algo que muita gente espera. O 13º salário do INSS é um dos benefícios mais aguardados pelos beneficiários e a primeira parcela é a mais ansiosa, né? Porque todo mundo precisa. E o 13º salário desse ano, o governo Lula ainda não anunciou a data oficial de pagamento. Porém, espera-se que esse ano de 2025, a expectativa que está a todo vapor, né, para saber ao certo qual será o dia do pagamento, espera-se que o governo siga a mesma linha desde 2020, que ele vem sendo paga de forma antecipada, e a expectativa é gigantesca para que o 13º salário seja pago a primeira parcela para abril e a segunda parcela, né, para o mês de maio, tudo bem? Todavia, como já mencionado, né, os pagamentos acabaram sendo antecipados nos últimos 5 anos, gerando muita euforia nos milhões que podem recebê-los, mas o governo ainda não anunciou. Então o 13º salário antecipado ainda é uma possibilidade, não uma regra. Não foi oficializado, temos que aguardar, então não dá para contar com esse dinheiro ainda, tá? O que o governo Lula já sancionou? Inclusive o Lula sancionou uma lei que gerou maior repercussão, e talvez o 13º venha como forma antecipada até para acalmar um pouco os ânimos dessas agitações que são geradas com cada ação que o governo toma. E uma ação que o Lula aprovou e pegou todo mundo de surpresa foi a lei que restringe celular nas escolas. Então, com a lei, os alunos ficarão impedidos de utilizar eletrônicos, inclusive no recreio e intervalo das aulas. Claro que há exceções, mas o presidente Lula já assinou a sanção do projeto de lei 4.932 de 2024, em solenidade com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o texto restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas por todo o Brasil. Então já segue a lei, pegou o Brasil de surpresa. Muita gente concordou, muita gente discordou e eu quero saber a sua opinião. Então comenta aí pra mim, porque essa segunda começou brava já, né, com muita informação. Esse é o vídeo de hoje, um beijo e eu espero vocês amanhã no próximo boletim. Até mais!